uma avaliação dos benefícios e que não são só ao nível dessas propriedades físico-químicas do solo, podem mesmo ser ao nível das propriedades biológicas, que só conseguiremos avaliando também parâmetros bioquímicos. E lá está o grande assunto que está sempre agora na ordem do dia, que é até que ponto é que as emissões gasosas aumentam, ou se até diminuem, ou se pelo menos não são piores do que se tivéssemos uma adubação mineral, porque muitas vezes até se acha materiais orgânicos, vão sofrer mineralização, vão emitir ainda muito mais. Por isso até que ponto é que são mais problemáticas ou não. E depois a questão que já nos preocupa também há muitos anos, que é em termos da lixiviação, em termos da problemática para as linhas de água, e que é por aí justamente que a legislação tem sido tão restritiva e terá que continuar a ser-lo em alguma parte. Por isso, de facto, uma grande preocupação e que tem afetado justamente mais a parte da utilização dos efluentes pecuários. É no caso dos efluentes pecuários, e essa às vezes é uma das queixas, no caso dos efluentes pecuários é que há limites muito mais restritivos, mas na parte da adubação mineral parece não haver nunca tanta limitação e o produtor não se sente tão constrangido a utilizar a adubação mineral e sente-se muito constrangido a utilizar estes fertilizantes orgânicos quando eles têm por base os efluentes pecuários. Por isso, estes são os objetivos gerais do nosso estudo, principalmente esta parte particular que temos aqui em colaboração com a Coquinha da Chola. Claro que temos muitas perguntas por responder. Quando substituímos parte da adubação mineral, neste caso de fundo, por efluentes pecuários, troncos ou churumos, temos muitas perguntas e essas perguntas, algumas delas, nós até lhes conseguimos responder se fizéssemos simplesmente estudos científicos como costumamos fazer em ambientes muito controlados, em vasos, em lisímetros, em ambientes todos eles com réplicas, com doses todas muito certinhas nessas réplicas. Por isso nós, para vermos os impactos ao nível da cultura, os impactos ao nível da qualidade do grão, ao nível dos contaminantes no solo, ao nível dos sequestros de carbono, das emissões gasosas. Por isso há de facto muitos trabalhos científicos e muitas publicações já, mas em ambientes muito controlados de facto, em que nós temos tudo isso numa caixa tão fechada e tudo tão controlado que muitas vezes depois não responde às perguntas que são feitas mais por quem está no terreno e por quem pergunta, por exemplo, como há bocado perguntou o engenheiro de água. Então, e o que é que acontece por causa dos materiais serem tão distintos uns entre outros? Será que esses materiais existem no local certo, na hora certa em que eles são necessários? Será que as distâncias que se têm que atravessar são viáveis? Trazer de um local em que há mais produção pecuária para um local em que há mais produção agrícola e é necessário, de facto, é que há a deficiência de nutrientes e onde eles são necessários. A logística, é um bocado o engenheiro João Coimbra dizia, a logística ainda é, por vezes, não dá resposta ainda à aplicação e à variabilidade que há de materiais quando os queremos aplicar, uns com teores de água muito maiores do que outros. A questão dos maus cheiros, das queixas, nós temos muitas zonas do país em que a agricultura é muito retalhada, muito perto de populações e aí, de facto, é um problema social grande querermos casar estas duas questões. A questão dos produtos, da qualidade dos produtos, até que ponto é que ela é aceite por parte dos consumidores, é um caminho que também se tem que fazer em termos de evidenciar que não há diferenças. E a questão da legislação, que neste caso a engenheira Patrícia nos falou. Por isso, a legislação que temos que cumprir tem que ser bem conhecida. Ela muitas vezes é muito burocrática, há a tentativa de desburocratizar,
mas há também a questão que às vezes nas conversas com o engenheiro João Coimbra temos, que é a continuidade. É até que ponto é que de facto se conseguirá ter uma continuidade que nos permita aquilo que se põe hoje e que é permitido hoje, de hoje à amanhã não comece a ser algo que prejudique quem hoje achou que podia pôr e que devia pôr e que valorizava o solo e que ajudava a gerir esses efluentes. Mas será que no futuro vamos em que direção? Numa direção em que de facto vai começar a tornar essa prática, a incentivá-la e de alguma forma a torná-la até premiada em termos do que conseguirá fazer em termos de sequestro de carbono no futuro, ou se pelo contrário se vai começar só a olhar muito mais de uma forma restritiva para o que pode ser contaminante e para o que vai em termos de contaminantes nesses materiais. Se vai nessa direção, então é um risco para quem aplica hoje e para quem hoje quer aderir a esse tipo de produção em que se faz essa valorização de efluentes. Por isso, de facto, estas perguntas são as perguntas que os produtores querem ver mais respondidas e, de facto, este casamento entre o que nós em ciência e na academia fazemos com o que no terreno os produtores precisam, quer os que têm as explorações pecuárias, quer os que têm as explorações agrícolas e o legislador, o que nos permite de alguma forma fazer a ponte. Há perguntas que não se conseguem levar só para ensaios em vaso, para ensaios a lisímetro, de facto precisam um bocado desta realidade do terreno. Por isso, neste caso, a nossa tentativa foi essa. Não é fácil, mas neste projeto em que se criou esta Task Force Nacional, que engloba justamente os produtores pecuários, os agricultores, os legisladores e a academia, é aqui que nós vamos tentar responder a algumas destas questões. Se calhar não a todas, se calhar logo não no primeiro ano de ensaios, mas de facto a nossa ideia é justamente nestes ensaios aqui, e principalmente se conseguirmos dar alguma continuidade, conseguir ir respondendo a algumas destas questões. De facto, e neste caso, os ensaios de campo que o engenheiro João Coimbra e a sua equipa aqui da Quinta da Chola nos fizeram o favor de deixar montar. E é um favor, porque, de facto, quem estiver aqui e tiver uma mínima ligação à academia e a projetos sabe que é extremamente difícil fazer ensaios de campo. Muito difícil. E é muito difícil fazer ensaios de campo, porque os ensaios de campo, de facto, há bocado estava a falar com alguém da assistência que é da Terra Fértil. E de facto, eles fazem um bocadinho essa ponta entre os produtores e quem aplica, muitas vezes no terreno, quem está a fazer a aplicação, muitas vezes não consegue aplicar nas doses que estão exatamente previstas nos nossos cálculos. E ou não é homogéneo no terreno, por isso há muitas questões que só mesmo nestes ensaios de campo é que nós vemos as dificuldades que temos, e algumas temos que as aceitar e outras temos que as ir vendo como é que as vamos definir. O que tivemos aqui à nossa, ou que experimentámos fazer neste primeiro ano de ensaio, foram ensaios em 3 locais diferentes, ainda por cima não foi só num, foram em 3 locais, com históricos distintos. No pessegueiro, nós habitualmente, pelo menos assim nos transmitimos, chamamos como pessegueiro, é um solo mais arenoso, mais pobre em matéria orgânica, e já há alguma experiência de utilização de materiais orgânicos desta origem, de origem animal, de efluentes pecuários. Já tiveram alguma experiência, nesse caso, justamente por serem solos pobres em matéria orgânica. Há um ensaio instalado na Melhorada, um solo franco, bastante mais fértil, superior em matéria orgânica, com um histórico simples de agricultura convencional, adubação mineral, sem necessidade de outra coisa, justamente por ser um solo mais rico. E há a questão da sementeira direta, um bocadinho também para usar o solo onde não queremos fazer mobilização, não queremos deixar de ter lá a sementeira direta, mas ver se
conseguem compatibilizar as coisas. Qual é o comportamento destes materiais aplicados em solos, onde numa parcela, neste caso, onde já há sementeira direta há mais de 20 anos, onde tem havido ocorrido um aumento gradual da matéria orgânica e de outros parâmetros, indicadores de qualidade do solo, que de facto tornam aquela parcela, por outros motivos, por causa de ser de sementeira direta, extremamente interessante, porque evidencia uma prática de conservação que está muito para além da importância disto que estamos aqui a discutir, que é a valorização de efluentes populares. Os resultados que nós vamos olhar, só preliminares, e que vamos daqui um bocadinho olhar para quem nos quiser acompanhar depois do lanche, se sentir ainda com coragem de ir ao terreno, vamos lá à melhorada, que é onde temos também mais acesso e onde, em termos logísticos, será melhor nós lá irmos. O que foi feito na melhorada foi basicamente o que foi feito nos outros locais. Foram selecionadas faixas com aproximadamente 1 hectare, não é exatamente 1 hectare, mas é aproximadamente 1 hectare em cada um dos locais, onde foi sempre mantido, numa dessas faixas, uma adubação convencional, em que, em fundo, foi aplicado os 150 kg de azoto por hectare em fundo. Num deles foi, numa das outras faixas, aplicado estrume de aves, num caso, neste na melhorada, estrume de composto ou compostado de estrume de galinha, noutros locais compostado de estrume de peru, e uma outra faixa onde aplicámos estrume de porco. Esses locais o solo foi mostrado antes e foi marcado. Foram instaladas câmaras que nos vão permitir, nesses locais, fazer a tal amostragem de gases e a evolução das emissões gasosas durante o ensaio, que é isso que tem sido sendo feito ao longo do tempo. Por isso, ainda não temos os resultados finais, temos alguns parciais que nos permitem já ter alguma ideia, pelo menos relativamente às emissões gasosas. De facto, a logística é muito complexa sempre e a variabilidade dos produtos é uma barreira a ultrapassar. Por isso, esta é uma fotografia de um dos primeiros materiais que foi recebido, que é o composto do estrume de aves, neste caso de peru, foi um dos primeiros que foi aplicado no pessegueiro, é este o aspecto que ele tem. Neste caso, ele foi espalhado. Temos filmes, depois se até tiverem curiosidade, o Angel João Killer pode mostrar, em que neste caso ele foi espalhado numa tentativa de se obter um espalhamento também uniforme em cada uma das faixas. Neste caso já é a aplicação do chorume líquido e que neste caso já tem que ter, a logística já tem que ser diferente. Por isso, quando se muda de material, a logística da aplicação, já estamos a falar de um material que em termos de matéria seca tem muito pouca. E por isso é um material líquido, tem outro tipo de aplicação completamente diferente. Temos aqui uma fotografia após o espalhamento, ou durante o espalhamento, em que o choque vai aplicando ali nos dois locais. Os parâmetros que vamos monitorizar são alguns dos habituais, por isso nós vamos olhar para as análises físico-químicas dos solos no início e no final do ensaio, por isso destas ainda não temos resultados. Vamos olhar para as que se habitualmente olham quando estamos a olhar para a fertilidade do solo, mas também para o carbono que lá fica e para o seu fracionamento, se ele é, no final, um carbono mais estável, menos estável, que enriquecimento é que temos, e também as questões do fósforo. Vamos olhar também para os metais, obviamente, que é a questão dos contaminantes e dos metais, sempre um bicho-papão. Vamos olhar para os parâmetros biológicos, atividades enzimáticas, biomassa microbiana, que esses, paulatinamente, é que nós achamos que podem ir melhorando. Vamos fazer análise da agricultura, claro, já foram feitas algumas com leituras de clorofila com SPAD, temos também alguns resultados preliminares e as análises foliares, no final, que nos permitirão ver até que ponto é que no primeiro ano temos diferenças ou não, e as emissões gasosas que vamos seguir às emissões de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso,
primeiro com uma periodicidade muito pequena após a aplicação, na primeira semana 2 a 2 dias, depois com o espaçamento de semana a semana, depois 2 em 2 semanas, e desde que cada um destes ensaios foi instalado tem sido feita a amostragem para perceber até que ponto é que de facto, e este tem que ser em contínuo, até que ponto é que temos variação ou aumento ou diminuição relativamente, neste caso, a nossa comparação é sempre a ocupação e não. As câmaras são estas, neste caso, que nos permitem fazer as recolhas de dados. Depois, no final da tarde, no ensaio de campo, à partida, iremos fazer uma demonstração, se tiverem curiosidade, de como é que se faz esta amostragem. O nosso colega António, que o professor David ao início vos falou, que está na equipa e que está a fazer uma tese de doutoramento com alguns destes resultados, viu-se justamente confrontado com o facto de, em ensaios de campo, quem o engenheiro João Coimbra contrata para vir fazer a aplicação do Strum, para fazer a aplicação do Shroom, não consegue nunca garantir que naquela faixa, com aproximadamente aquela dimensão, a aplicação seja tão homogénea e que em réplicas haja de facto um controle tão grande como conseguimos ter em ambiente controlado. Por isso, o António tem um estudo de menor dimensão, mais controlado, neste caso na sementária direta, justamente para avaliar a mineralização do azoto que ocorre nesse local, justamente para se tentar perceber o que acontecerá, se há ou não enterramento, se há ou não injeção, se há ou não mobilização. Por isso, neste caso, estamos a utilizar só o estrumo de galinhas, estrumo de porco ou o tal estrumo acidificado, justamente para evitar as emissões quando é colocado e para poder evitar, eventualmente, a mobilização. Por isso, estamos a estudar isso também em pequena dimensão, nesta parte aqui, onde há a sementária direta, já com 3 repetições no próprio terreno, parcelas de 4 metros quadrados, por isso, em que conseguimos ter um estudo muito mais controlado. Só relativamente, e aí ao fundo, então, é que não conseguem ver os números de certeza absoluta, não é a minha intenção. Estes são 2 boletins de análise de 2 dos materiais que foram publicados. Neste caso, o compostado de estrumo de galinha e o compostado de estrumo de peru. É logo 2 materiais que, à partida, vieram até do mesmo fornecedor, mas que vai buscar a sítios ligeiramente diferentes. Temos logo diferenças muito grandes entre os materiais. Enquanto que o composto de peru é muito mais rico em azoto, não se consegue ver ali abaixo, e até tem aqui está o azoto amoniacal, mas tem é mais rico em azoto do que é em matéria orgânica. Isso é uma relação carbono-azoto de 8,7. Quando já estamos a utilizar o compostado de estrumo de galinha, já se pode ter um material completamente diferente. E neste caso ele já é muito mais rico em matéria orgânica e já tem uma relação carbono-azoto já superior. Por isso, de facto, cada material, infelizmente, é um material. Esta é uma dos grandes obstáculos à utilização de efluentes pecuários, é esta divergência entre uns materiais para outros e esta não uniformidade que implica que a pessoa saiba ou consiga, utilizando um determinado material, saber quanto é que vai aplicar-nos. Neste caso, os cálculos que nós fizemos foi já depois de ter as análises feitas. Porquê? O que nós fizemos foi propor-nos, e os cálculos são os da tal ensaio da melhorada, o que nos propomos, aquilo que nos propusemos substituir foi na parte da adubação de fundo, que pode sempre depois, numa perspectiva de agricultura de precisão, ser uniformizada sempre a posteriori. Por isso, de facto, esta variabilidade dos materiais, se pensarmos que depois de os termos aplicado com valores previstos ou valores indicativos, podemos depois fazer cálculos de quanto é que aplicamos de facto mesmo em fundo e depois fazer essa correção, essa uniformização mais adiante, noutra etapa, por exemplo, à sacha,
já conseguimos chegar e ter mais ou menos aquilo que nós queríamos ter de início quando estávamos a fazer a adequação mineral. E neste caso, nos tais 3 talhões que temos com a adequação mineral, churume todo ou composto, foram aplicados os tais 150 kg em fundo, com a adequação mineral, 32 metros cúbicos de churume deste tipo que tínhamos, uma ideia aproximada ao início. Foram 4 tanques que tiveram que se ir buscar, 8 metros cúbicos em cada um dos tanques, por isso teve que haver espalhamento desses 4 tanques no terreno. E do composto de estrume de galinha, 10 toneladas em matéria fresca. Fizeram-se as análises, que são aquelas que estão na página anterior. Estes valores já foram corrigidos à matéria fresca, porque quando estamos a aplicar, é claro que estamos a aplicar a matéria fresca, mas sabemos passar, depois da análise, sabemos exatamente a quantia que lá pusemos. E foram esses cálculos que foram feitos e nós conseguimos perceber quanto é que em fundo foi aplicado com cada um destes materiais. Na realidade, foi aplicado com o churume e com o composto, uma quantidade superior de azoto, contabilizando o azoto total que foi aplicado em fundo, do que aquilo que foi veiculado pela adequação mineral. Mas, de facto, nem todo este azoto, se olharmos para o valor do azoto mineral, é logo disponibilizado para a cultura. Por isso, não está errado ser acima do que é aquilo que é veiculado pelo azoto total veiculado pela adequação mineral. Depois, na sementeira foi aplicado um valor igual para todos, aí não houve destriça. A destriça foi à sacha. Por isso, à sacha, já com todos os valores calculados que tinham sido aplicados com cada um dos materiais distintos, já se foi, e aí é que entra a precisão, já foi sendo feita uma aplicação distinta e aí a complementação foi feita com adubo mineral e aí tentou-se, foi utilizando uma quantidade de azoto diferente em cada um dos talhões, foi conseguido obter, em termos de azoto total aplicado, contabilizando em fundo, na sementeira e à sacha, chegar exatamente aos mesmos valores, contabilizando o azoto total dos materiais orgânicos. Por isso, no final, o azoto aplicado nesta etapa conseguiu ser igual. A partir daí, há a oferta e rega, que é levada até ao total, porque depois cada agricultor, em função do nível de produção que queira, não está tapado, está ali as 300 unidades de azoto por hectare e naquele ano, aproximadamente 1 hectare, temos naqueles talhões experimentais. O que é que acontece? De facto, há sempre as questões de até que ponto é que este azoto, quando nós estamos a olhar para o azoto total e orgânico, até que ponto é que ele é logo disponibilizado para a cultura, até que ponto é que ele nos traz exatamente os mesmos resultados. E aí, lá está, ou se fazem ensaios em ambiente muito controlado, de qual é a taxa de mineralização de cada um daqueles materiais, e aí nunca conseguimos andar à mesma velocidade da necessidade que há de resposta no terreno, ou se vai olhar para o que temos em termos de código de boas práticas agrícolas, que eventualmente, e aqui se calhar é que a Academia tem que continuar a dar resultados e a dar mais ideias. De facto, o que lá temos de materiais também é muito limitado. Não tem os materiais todos e há uma diversidade de materiais no mercado muito grande. Mas lá, de facto, podemos ter, em função do azoto total, em quilos de azoto total por tonelada de material, de diferentes materiais, neste caso está aqui só para estrumes de aves, em função deste azoto, qual aquele que se pensa que poderá estar disponibilizado. E pode ser menos de 50% a mais de 50%, justamente por causa da variabilidade dos materiais. A tal questão de até que ponto é que conseguimos ter uniformidade. De facto, esta é a questão pior, é não conseguirmos ter, de facto, grandes riquezas, mas podemos guiar por estes valores e estabelecer ali um valor estimado, um valor médio ou um valor mínimo,
e evitar a contaminação das linhas de água e achar cuidado, que isto pode ser logo mineralizado. Então, é uma questão de facto de, com estas experiências, é que conseguiremos ir tendo mais respostas para poder ir olhando para isto com outros olhos. Então, e os metais? A tal questão dos metais pesados e se estes materiais são ou não muito problemáticos. Não vos trouxe muitos cálculos, porque era impossível aqui estarmos a discutir das coisas. Temos só o quê? Também não conseguem ver lá atrás, mas isto em função daqueles produtos de análise, tenho que em miligramas por quilograma de matéria seca existe no composto do estrume cru, no composto do estrume da linha, de cada um destes metais que vem na legislação. E se os formos a entender como materiais que devem ser entendidos como efluentes pecuários e olhando para a legislação que por enquanto temos, então nesse caso estes materiais não ultrapassam em nenhum dos casos o valor limite que existe como valor teto para eles poderem ser utilizados como entendidos como efluentes pecuários. O que é que já é mais limitante? É a questão de serem entendidos como compostos ou como materiais compostados, sem olhar à origem. E essa legislação de 2015 das matérias fertilizantes é de facto muito exigente relativamente à classificação do composto dos materiais compostados. E nesse caso, justamente para tentar que em alguns tipos de cultura não sejam aplicados materiais que possam ser problemáticos relativamente a algum dos elementos, quando vamos olhar para essa legislação, não é para os efluentes pecuários, é para o composto em termos gerais. Neste caso, temos eventualmente uma questão, este material não pode ser classificado, nenhum destes dois, pelo menos, como um composto de classe 2. É uma matéria fertilizante que, olhando para esta legislação, teria que ser um composto de classe 2A, limitada em algumas utilizações. Mas por causa de que elemento? Por causa do zinco. Por isso, só por causa do zinco é que estes dois materiais não conseguem ser classificados como um composto de classe 2, mas têm que ser classificados como um composto de classe 2A. Justamente uma classe que, se formos olhar, por exemplo, para o composto de resíduos sólidos urbanos que hoje em dia temos no mercado e que é produzido em estações de compostagem em que se recolhem resíduos indiferenciados, não se consegue ter também, normalmente, uma classificação melhor que esta. Só se houver, e o futuro pede para ser assim, a recolha seletiva de orgânicos. Só assim é que se conseguirá também começar a ter um composto no mercado de melhor qualidade do que, e que cumpra de facto e começa a baixar da classe 2A. Isto, falando em termos gerais e da experiência que tenho de alguns materiais. Resultados preliminares, não vos vou amassar muito mais, que temos todos que beber uma água para conseguir aguentar o calor que aqui está. Resultados preliminares. Na melhorada, isto é uma fotografia aérea, o nosso ensaio está mais ou menos instalado aqui, ou seja, as tais 3 faixas com adubo, estrume e chorume estão alguns aqui. E quando esta fotografia foi tirada, a 28 de julho de 2021, e esta fotografia foi tirada nessa altura, e em 16 de 6 foram feitas medições de CEPAD, para ter uma noção até como é que estávamos em termos de clorofila, e que nos dá uma indicação de algum desenvolvimento da cultura, e neste caso podemos ver é que tanto com o adubo, com o pós-trum, 49, 48 e tal, não está ali o tratamento estatístico, mas não há diferenças significativas neste caso, no caso da melhorada e àquela data. Pelo menos olhando para este parâmetro. Não temos os outros ainda, como devem calcular. Emissões gasosas. Há até, neste caso, 85 dias
dias após o início do ensaio. Para quem consegue pior, azul está ao estrume, adubo mineral está vermelho, churume verde, mas de facto, se olharmos para a mancha do que ali temos ao longo daquele tempo todo, vemos que de facto não foi por serem materiais orgânicos que temos muitas diferenças nas emissões, nem de metano, nem de dióxido de carbono, nem de óxido nitroso. Neste caso, metano, temos algumas diferenças. Se olharmos com mais pormenor, vemos que aqui, até ao quinto dia, de facto, quando aplicamos os materiais orgânicos, temos um bocadinho mais de emissão de metano, que é o residual, é o que vem dos próprios materiais. E estas análises foram feitas imediatamente após a aplicação dos materiais, por isso, nos 5 dias imediatos à aplicação dos materiais. No caso do dióxido de carbono, há aqui uma subida, mas é igual para qualquer, o desempenho é igual para qualquer um dos materiais, há de coincidir com o pós-Sacha, à partida, se formos olhar mais ou menos para os dias. O óxido nitroso, este gráfico é mais difícil de analisar, mas se olharmos para este e temos a emissão acumulada ao longo do tempo, vemos que de facto não há, aparentemente, diferenças significativas de desempenho nas emissões gasosas dos materiais orgânicos, dos efluentes pecuários, destes, pelo menos, que foram experimentados relativamente ao adubo convencional, à adubação mineral convencional. Último diapositivo. Isto que aqui está é melhorado, por isso é o que nós vamos ver. O ensaio, por isso é mais ou menos aqui neste canto, não está todo ali coberto por esta imagem que olha para o estado de produtividade da cultura. Aparentemente, o sítio em que está, e ele ainda é apanhado aqui pela regra de pivô, não tem diferenças relativamente à restante parte que está sob o pivô. Por isso, aparentemente, na melhorada não há problemas. Agora, trouxe-vos aqui a amostra de que, de facto, no primeiro ano e noutros locais ou noutras condições, podemos ter resultados menos bons. E eles também têm que ser olhados e têm que ser interpretados. Estas duas imagens já são do pessegueiro. Um tal local com solo mais arenoso, pobre em matéria orgânica, e foi onde foram aplicados os materiais mais precocemente. Onde houve depois uma primavera muito atípica, com muitas chuvas, numa determinada semana, choveu imenso. E nós já tínhamos aplicado os materiais antes. Neste caso, os materiais que foram aplicados, a faixa do meio é do adubo convencional. As faixas laterais são as dos materiais orgânicos. E de facto aqui, mas cá está, pelo menos nesta imagem, temos também o adubo ali no meio. A produtividade não é tão boa quanto aquilo que seria de esperar, ou pelo menos... Biomassa, produtividade está a ver. Biomassa, produtividade estamos por isso, mas nesta primeira imagem estamos um bocadinho receosos, porque fizemos um acordo de cavalheiros com o engenheiro João Coimbra logo ao início, e que era, naqueles salhões, e comparando a produtividade com o resto do campo, onde tivéssemos quebras, tínhamos nós que pagar no projeto a diferença relativamente ao que não ia ter em termos de venda do produto. Se tivéssemos aumento, vinha para o nosso bolso. Por isso, pelo menos no pessegueiro, estamos tramados, porque acho que ainda vamos ter que devolver algum dinheiro por causa dos bastalhões ao engenheiro João Coimbra, porque acho que ali, pelo menos, aparentemente, eventualmente por causa do tipo de solo, da questão da precocidade da aplicação, aparentemente, em termos de biomassa, por enquanto estamos assim. No final logo se verá, por isso, para o ano, se Deus quiser, e estivermos aqui todos com saúde, supostamente, se Deus quiser também já sem máscara,
logo se vê se temos mais resultados melhores, neste caso, no outro aparentemente temos. A equipa, e como eu a acabar aqui, a equipa do NutriCycle, todos nós agradecemos muito ao engenheiro João Coimbra e a toda a sua equipa, o engenheiro Nuno Tomé, que nos tem ajudado exaustivamente, o Francisco Coimbra, que não está aqui, um dos filhos do engenheiro João Coimbra, que tem andado a fazer as recolhas de gases num dos locais, os outros nomes de todas as pessoas que nos ajudaram da equipa, sem eles isto não teria sido possível, porque de facto, é como vos digo, ensaios em campo é extremamente difícil da nossa parte, mas é também extremamente difícil da parte de quem nos aceita aqui a dizer, mas veja lá, então não consegue, então, já não é dia tal, por isso, um obrigada muito sincero e, de facto, não teria sido possível de outra maneira. Muito obrigada a todos que têm interesse nestes assuntos, nós também, e gostávamos de continuar a contar convosco, como parceiros, como ouvintes e com interesse nestes assuntos, e que eles, de facto, consigam continuar a ter aceitação de quem, de facto, consiga ter interesse por aplicar estes materiais, quando muitas vezes o benefício só se vê, não é no primeiro ano, se calhar é com alguns indicadores, outros que não são os que aqui se mostraram, e se calhar não no primeiro, nem no segundo, mas se calhar lá está, como no caso da sementeira direta, só com a teimosia de levar uma prática potente. Mas lá está, devidamente enquadrada, como é óbvio. Muito obrigada a todos pela atenção e à equipa dos engenheiros do Coimbra.